Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto que não é binha, para mais um plantão. Dessa vez eu espero que seja o último plantão desse dia para que a gente possa aliviar aqui a atenção, mas o Bahia acaba de anunciar Kiki Oliveira, sim, atacante de 23 anos, uruguaio, estava na equipe do Grêmio, né? Inclusive foi uma das contratações mais caras de lá, se eu não me engano foram 25 milhões, chegou como promessa juntamente com Wagner Leonardo, que, né, deixou o Sport Clube Vitória para poder atuar, e aí teve aquela confusão de Judas e tudo mais, mas os dois foram anunciados por lá e se tinha uma expectativa muito alta, né? Eu particularmente gosto muito de acompanhar, né, os noticiários de futebol aí pelo mundo e sobretudo lá de Porto Alegre, né? É um dos berços aqui do jornalismo que a gente tem no nosso país, e eu sempre acompanhei, né, um pouco do que acontece lá com os times, né, do Internacional, até porque também existem outros programas que eles acabam abordando sobre outros times do país, então eu estou sempre ligado nas informações, né, o nosso dever está sempre ligado em tudo que está acontecendo no mundo da bola. Certo mesmo é que ele chega ao Sport Clube Bahia com empréstimo até o final do ano de 2026, né, obviamente que sem opção de compra, né? Não foi fixada essa opção de compra ao final desse empréstimo. Afinal de contas, o Grêmio desembolsou uma grana altíssima, né? E o atleta acabou não vingando. E vale lembrar, né, como é que se costurou essa contratação até o presente momento. O Kiki Oliveira estava no Grêmio, né? Ao que tudo indica, ele gostaria de ter sido negociado pelo Nacional, né? Amigos da imprensa trouxeram, né, essa informação. Com o tempo, ela ainda, obviamente, que, né, deve ser questionada ao atleta em algum momento que for aberta a janela aí para a imprensa poder, né, ter acesso aos jogadores que foram contratados pelo Sport Clube Bahia, mas até lá, né, a versão que se tem, pelo menos de parte da imprensa, era de que ele gostaria de voltar à terra natal, né, surgiu o boato de que ele teria comprado um apartamento próximo do CT do Nacional lá no Uruguai, já que ele é uruguaio, né, mas no final das contas acabou o Bahia vencendo essa corrida aí e trouxe o Kiki Oliveira, que inclusive, uma informação aqui do nosso querido amigo, colega de imprensa, né, João Gabriel Leiro, lá do Info Bahia, trouxe que o atleta ainda ontem na madrugada teria ido para Guarulhos, de Guarulhos ter vindo para Salvador, e hoje pela manhã já foi, né, flagrado treinando com a camisa do Sport Clube Bahia, se preparando para a temporada de 2026. Né? O torcedor tricolor ainda está meio ressabiado, né? Não sabe qual tipo de jogador vai enfrentar. Muito se fala a respeito do gênio do atleta, que é um cara muito genioso, né? Já teve alguns problemas, né, aí, financeiros, né, ao que vem de lá do sul, né? Muita gente falou sobre isso, especulou, mas por aqui só ficou mesmo naquele questionamento: quem é o Kiki que vai vestir a camisa do Sport Clube Bahia, né? Certo mesmo é que o Bahia está aí no mercado, né? Hoje a gente recebeu a informação aí através da Gabriele Gomes e também, né, do Thiago Lemos em apuração lá do GE, que o Bahia estaria sondando, né, a situação do goleiro Everton, né, que pertence ao Palmeiras, jogador, né, goleiro de 38 anos, né? A gente estava trazendo aí também as apurações ao longo desse final do mês de dezembro até agora, né, em janeiro, né, também o Endrio, que pertence ao time lá de Portugal, mas que o Botafogo, ao que tudo indica, atravessou, né, o Bahia nessa corrida, né, para poder fazer um pré-contrato com o atleta, que só vai poder, obviamente, atuar, né, no meio do ano, quando ele já não tem mais contrato com o time de Portugal, mas o Botafogo foi, né, e fez essa interferência, né, nessas negociações, tomou a frente, como a gente costuma dizer, né, e já está tentando, inclusive, fazer com que essa negociação seja antecipada, né, para o início do ano, para poder contar com o atleta o quanto antes. Né. Então tá aí. Né. Agora nós contamos com um jogador que também pode atuar no meio de campo, atua ali também na beirada, é um atleta jovem, tem lastro para poder queimar, né, ainda para poder evoluir. Graças a Deus a gente ainda conseguiu ter o Everton Ribeiro por mais um ano aqui no Sport Clube Bahia, o que nos garante uma tranquilidade, pelo menos para mim, né? Não sei vocês podem colocar nos comentários, né, de que ele consiga conversar com esses atletas mais jovens, de repente os outros estrangeiros que tem no elenco, uruguaios também, a gente tem aí jogadores que por aqui passaram, como o Lúcio, ainda tem jogadores atuando como Michel Araújo, tem o próprio Acevedo. Então, assim, a panelinha dos estrangeiros já está formada, né, meus amigos? E eu espero que eles consigam conscientizá-lo, né, mostrar como é Salvador, como é a rotina, como é a pressão de jogar em time grande, como é o Bahia, tanto quanto foi jogar no Grêmio, né, como a torcida é apaixonada, que apresenta, que deu o cartão de visitas para esse jogador. Né? Eu sei que nesse momento a gente fica meio ressabiado, né, meio com o pé atrás, sem saber qual é o jogador que vem, como é que ele vai desempenhar o futebol dele, mas assim foram com todos os jogadores que aqui, né, estão. Óbvio, tem jogadores como o Everton Ribeiro no Arriar das Malas que a gente nem se preocupa, a gente já sabe quem é aquele cara que vai representar a nossa camisa, mas não sei se é o caso de Kiki Oliveira. Eu particularmente estou muito esperançoso, quero que vocês coloquem aí nos comentários, porque fatalmente o Bahia vai abrir, né, espaço para a imprensa poder ir, poder, né, questionar o jogador,
entender o que ele pensa do Bahia, como é que foi que ele entendeu que o Bahia era o melhor caminho para ele, junto com os agentes, né? Todas as histórias que aconteceram, que vieram de lá do Sul e que por aqui, né, foram pulverizadas, para a gente saber qual é a versão do atleta, porque eu acho que é importante entender qual é a versão da imprensa, qual é a versão do atleta, né, o que ele tem para dizer. O importante é que, independentemente do que aconteceu, o Bahia hoje tem um quadro de funcionários extremamente capacitados para não só cuidar do mental, né, mas cuidar da parte fisiológica, física, técnica, tática, né? O Bahia tem aí uma projeção também de janela, a gente sabe, os jogadores quando vêm para cá, vêm com projeção de querer também almejar ir para fora do país, inclusive o próprio Kik, né, jogou nos Estados Unidos, jogou também no Almeria da Espanha, é um cara que tem, né, alguma bagagem, mesmo sendo jovem ainda. E quero saber de vocês, o que vocês acham, né? Quais são as outras posições que a gente pode correr atrás, quais são as esperanças que vocês depositam em Kik Oliveira, se essa questão de ter outros estrangeiros na equipe, se de fato isso pode contar como motivador para que o cara consiga se integrar cada vez mais rápido, né? Rogério Ceni também, um cara que, pô, olha como é interessante a gente ter um time, digamos, entre aspas, né, como eu costumo dizer, para a gente chamar de nosso, né, um time que está aí já jogando algumas temporadas, facilita muito de outras peças quando chegam, se encaixem cada vez mais rápido. Então quero saber de vocês, o que vocês acham. Tá aí, Kik Oliveira, contrato de empréstimo, vindo diretamente do Grêmio até 2026, Bahia tá reembolsando uma grana legal aí para ter esse jogador, tomara que ele renda, e eu quero saber de vocês o que vocês acham, ok? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?